Aí a gente começa às 14h35. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui, então, ao encontro em design contemporâneo no dia de hoje, com o nosso primeiro palestrante, que é o Márcio Guimarães, e quem eu também tenho imenso prazer e felicidade de receber aqui, né? Afinal, o Márcio fez seu percurso aí, uma parte do percurso dele, passando pela Unesp, é membro do nosso grupo de pesquisa, e também o Márcio agora um doutor, então isso é muito bom. Então, eu quero apresentar para vocês o mini bio dele, né? O mini currículo dele. Ele é doutor em design, então, pela Unesp, né? Mestre em design, bacharel em desenho industrial pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. É professor assistente do Departamento de Desenho e Tecnologia, DEDET, da UFMA também, e pesquisador atuando no Núcleo de Pesquisas em Inovação, Design e Antropologia, NIDA, CNPq e UFMA, e no Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo, Sistemas, Objetos e Cultura, CNPq Unesp também, nos quais realiza pesquisas com ênfase em design inclusivo, design para educação e cocriação. O Márcio, então, hoje, o título da sua palestra é Observação e Escuta no Processo de Design, cuja proposta é apresentar de modo breve o processo de cocriação desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos, envolvendo atuações nos setores de serviço, ensino, pesquisa e extensão. Márcio, seja muito bem-vindo, sinta-se aplaudido aqui à distância, porém aplaudido. Muito obrigada, viu, por você dedicar esse tempo para vir aqui estar conosco, para poder partilhar esses seus conhecimentos, tá bom? A palavra é sua, muito obrigada. Tá bom, então, muito obrigado a todos, obrigado, Mônica, é um prazer, né? Sempre que você pede algo, eu normalmente não digo não, embora me desespere um pouco, e não foi diferente dessa vez. Eu vou apresentar aqui ela. Senão eu vou deixar de vê-los, né? Mas vamos lá. Eu inicio essa apresentação com a pergunta que Mônica me fez, ela me enviou pelo WhatsApp. Márcio, você poderia dar uma palestra no Encontros em Design Contemporâneo sobre o seu percurso profissional, acadêmico e sobre sua pesquisa de doutorado? Sobre a pesquisa de doutorado, eu passei 2 anos aí falando bastante dela, e recentemente eu dei uma palestra, então até para o laboratório, eu peço desculpas se vou parecer um pouco repetitivo. Sobre o meu percurso profissional, né, e acadêmico, eu disse assim, gente, mas isso é tão desinteressante assim, porque foi um processo bastante significativo para mim, né? Mas assim, considerando que a gente tem um número grande de alunos da graduação e que é interessante repassar, né, quais foram os percalços, quais foram os acertos da carreira. Eu digo carreira porque já são 20 anos, né? Então, é um tempinho considerável, é a idade da maioria que está assistindo. E aí, o que eu fiz? Para não ser chato nem muito extenso, eu fiz uma linha do tempo da vida de Márcio Guimarães, depois da graduação. Então, eu inicio em 97, entre 97 e 2001, eu fiz a graduação em design. O que eu posso falar da graduação? Aqui na UFMA a gente tem um estágio obrigatório, mas desde o 3º período, logo bem no início do curso de design, eu já me aventurei a tentar achar algum estágio, algum local, até para eu compreender quais eram as possibilidades dentro do design, né? E aí o meu primeiro estágio, que foi logo por volta do 3º ou 4º período, foi no escritório de design de interiores. E trabalhei no escritório da Adriana Tavares, era um escritório muito bom, que estava fazendo projetos incríveis em São Luís do Maranhão, e a gente desenvolveu muitos trabalhos, e eu entrei lá por causa do traço que eu tinha de desenho de perspectiva, né? Ainda era uma época em que se usava pouco AutoCAD
pelo menos nos escritórios de design de interiores, já se utilizava mais para fazer os desenhos técnicos, né? Mas as perspectivas, as pessoas ainda valorizavam muito a mão. A gente ainda não tinha o SketchUp. Então, eu participei disso, logo depois eu saí, fui estagiar com o Delano Rodrigues, que é um prazer ter aqui escutando essa palestra, essa conversa. E o escritório do Delano trabalhava com design gráfico, né? Com brand, ainda não era brand, ainda não era um termo que se utilizava, mas a gente trabalhava com design gráfico, e eu me lembro de um trabalho que foi extremamente prazeroso de fazer, e deu muito trabalho, foi sinalização para um parque botânico e para o zoológico acho que era, não me lembro se era Carajás, o Delano pode corrigir isso, mas foi um trabalho muito interessante e assim, muito enriquecedor. Depois o Delano, ele saiu para fazer mestrado no Rio de Janeiro, que era algo muito, muito novo, assim, eu não me lembro, além dos professores que tive, quem tinha mestrado, dos que se formavam em São Luís. E aí o Delano foi um precursor, né, dos formados em São Luís para buscar esse mestrado, ele foi fazer na PUC-Rio, e aí eu fiquei de novo sem trabalho. Eu estava terminando o curso, né, por volta de 2001, quando surgiu a oportunidade de fazer uma seleção para o Sebrae. E aí começa uma maratona na minha vida. De 2001 a 2006 eu trabalhei em muitas consultorias, que eu vou mostrar alguma coisa aqui, principalmente com artesanato e turismo. Depois, a questão do traço, eu comecei a trabalhar com algumas ilustrações, desenvolvendo ilustrações, projetos de design, tanto gráfico quanto produto, todos de propriedade do Sebrae. Eu não tinha um vínculo de exclusividade com o Sebrae, mas eu fechava contratos que me tornavam exclusivo dele, né? E nesse meio tempo eu fiz um curso do Instituto Europeu de Design, em design estratégico. Aí, o que aconteceu? Isso tudo foi uma turbulência na minha vida, porque eu viajava para comunidades, para fazer trabalhos com artesãos e tomava muito tempo, assim. Eu vivia uma vida muito frenética de chegar em casa e pensar que roupa está limpa para a próxima viagem, né? E aquilo tudo foi me dando, assim, muita alegria, mas ao mesmo tempo a sensação de que eu estava deixando os anos correr e fazendo somente aquilo, e será que eu tinha algo a mais para descobrir? Será que é isso mesmo que me faz feliz? E eu me lembro que eu entrei num estágio de desmotivação um pouco, apesar do trabalho, apesar das coisas que estavam ocorrendo, e teve um ponto culminante. Eu sofri um acidente de carro indo trabalhar e quebrei muitas coisas, né? Eu levei um bom tempo me recuperando. Então, 2007 foi para mim um ano muito ruim, mas que me fez repensar várias coisas. Então, eu continuei trabalhando com consultorias, mas eu diminuí o ritmo. Eu fiz uma especialização em arte e cultura, tentando descobrir coisas novas. Em 2008, eu desenhei um selo, eu não sei se vocês me veem, mas eu vou projetar aqui, botar aqui na frente da câmera. Eu desenhei esse selo para os Correios, foi um concurso que teve, o selo Tambor de Crioula, e ele ganhou um prêmio internacional da União Postal da América, Espanha e Portugal, das Américas, e ele circulou por cerca de 150 países, foram feitas 22 milhões de unidades desse selo. Isso me levou a participar da Sociedade de Ilustradores do Brasil, por causa desse selo, né? Lá eu conheci muitas pessoas legais, assim, muita gente importante que desenha para grandes revistas, grandes veículos de comunicação. Participei de algumas mostras com eles, depois eu me tornei professor. Mais uma vez, meu amigo Delano me dando a oportunidade. Ele trabalhava numa instituição, ele foi para outra e disse assim, mas você não quer ser professor? Eu vejo você um professor. Eu disse assim, rapaz, não sei. E ele disse assim, olha, eu já te indiquei. E aí eu fui lá conversar com as pessoas para ver as possibilidades, e a moça que me atendeu, a Luiziane Saraiva, que hoje é uma grande amiga minha, ela disse assim, não, ele me recomendou tão bem você que você vai ficar, você já começa a semana que vem.
E aí eu me tornei professor. Me tornei professor aprendendo a ser professor enquanto dava aula para o curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, nas disciplinas de design gráfico. Eu me empolguei muito com aquilo de ser professor, descobri realmente a minha vocação, é o que me dá prazer hoje em dia, e ainda. E aí eu fui procurar, né, me aprimorar. Fiz o mestrado em design, essas mudanças foram acontecendo na vida. Após terminar o mestrado em design, eu fiz concurso e consegui entrar para a UFMA, o que me deu muita alegria, porque é a minha casa, né, onde eu fui graduado, é onde eu fiz o mestrado, e é onde eu tenho hoje como colegas pessoas que me deram aula, ou pessoas que foram contemporâneas minhas no curso. Isso é de uma alegria extrema. Né? Isso aconteceu em 2015, logo em 2017, 2016 eu fiz a seleção para o doutorado, e em 2017 comecei as aulas. Né? O doutorado que ia até 2021, mas eu me antecipei, porque prometi retornar logo, já que eles foram tão cordiais de me liberar o quanto antes. E aí, do doutorado, eu tive a felicidade de ser orientado pela Mônica Moura e ser orientado pela Cássia Carrara Domiciano. E elas duas se tornaram minhas amigas, são duas queridas, assim, e é uma alegria hoje poder compartilhar não só esse trabalho, mas como pensamentos e textos, e a gente trabalha junto dentro dessa cocriação. Deixa eu passar aqui adiante. Então, o tema que eu escolhi é observação e escuta no processo de design, como já foi dito do que faz parte, então eu vou passar isso aqui. Eu não sei se vai ter um tom professoral, sabe? Mas é porque a gente não muda muito bem, né? A gente não consegue se livrar disso. Então, eu coloquei algumas citações que são muito importantes, que marcam o pensamento do que eu gostaria de passar nessa tarde. Né? A primeira delas é do Victor Margolin. Ele diz que o design tem 3 possibilidades de introduzir seu próprio talento para a cultura. A primeira delas é por meio do design, fazendo coisas. A segunda, por meio de uma articulação crítica, né, acerca das condições culturais que elucidam o efeito do design na sociedade. E a terceira possibilidade é por meio da condução, de um engajamento político. Eu acho que isso é muito latente no design contemporâneo e talvez, eu espero que os exemplos escolhidos para ilustrar essa tarde, eles atendam a isso que eu pretendo passar para vocês. Né? Logo que eu iniciei os meus trabalhos de consultoria no Sebrae, eu fui para campo. Né? Eu fui, de fato, conhecer o Maranhão em todas as suas áreas. Né? Eu circulava pelo Maranhão nas áreas que eu dizia que eram as zonas confortáveis e turísticas. Né? O Sebrae me oportunizou isso, conhecer todo o Maranhão, conhecer locais onde não tem estrada, locais onde você tem que ir num carro tracionado para poder subir e descer duna para chegar numa localidade, e conhecer o artesanato desses locais. O trabalho, eu já falei numa outra palestra, ele consistia em visitar a comunidade e entender quais eram as ferramentas, quais eram as matérias-primas. Depois de um tempo, começar a desenhar produtos com essas comunidades, fazer uma oficina de criatividade e, uma vez que esse produto estava pronto, prospectar mercado para esse produto, para os artesãos. E o que envolvia participar de feiras, de mostras, rodadas de negócio, além do trabalho da comunidade, por isso que eu viajava tanto. A Isabel Matos, outra amiga querida, eu acho que um grande trunfo meu foi sempre deixar as portas abertas por onde passei, então eu fui fazendo as amizades, construindo amizades que perduram, né? E a Isabel Matos foi uma artesã contratada pelo Sebrae para trabalhar junto com o designer nas comunidades que trabalhavam cerâmica. E quando eu conheci a Isabel, a gente atuou numa comunidade chamada São José de Ribamar, fez o trabalho inicial, depois ele foi continuado brilhantemente por um outro designer chamado Sandro Lopes, né?
E Isabel é minha amiga e ela tem um jeito de produzir, ela conhece o material, ela diz que, uma frase bem icônica dela, você tem que entender o barro, escutar o barro, né? O barro te diz para onde ele quer ser modelado. E assim ela faz. Né? Ela faz muitos bonecos dançando de figuras folclóricas do Maranhão, e esses bonecos ela não costuma fazer uma base, então às vezes eles estão dançando e se sustentam em pezinhos muito pequenos, e a gente fica no desespero, e ela tem noção completa de que aquilo vai se sustentar. Então, a gente começou a entender que existe no artesanato projeto, existe no artesanato um entendimento de mecânica das coisas, né? Que a gente pensa que é tudo muito intuitivo, não é. Junto com a Isabel, nós chegamos a uma comunidade, depois de São José de Ribamar, que foi Itamatatiua. Né? Itamatatiua, aí está a Heloísa, que é uma das lideranças do local, assim, ela e a dona Neide. E Itamatatiua é um lugar atemporal. A gente lá não perde a noção de tempo em que se está. É um quilombo que tem cerca aí de 300 anos de história, né? E é toda uma comunidade negra que produz uma cerâmica que é de uma beleza inigualável, assim, pela sua simplicidade, pela forma que é feita, pelo movimento do corpo. A Raquel Noronha, a professora Raquel Noronha da UFNA, ela trabalha de modo muito mais amplo essas questões. Então, existe em Itamatatiua uma riqueza associada aos modos de vida e como esses modos de vida são tangibilizados nessas peças. Né? Quando a gente olha a peça, a gente sabe que é Itamatatiua, e quando olha as pessoas, a gente reconhece toda essa similaridade que existe de riqueza entre obra e criador e criatura, sabe? O nome parece um trava-línguas, né? Itamatatiua. Isso aqui, a gente tem uma dança, eu não sei se está aparecendo aqui para você, gente, notificação de outras redes sociais. Uma outra comunidade, a gente tem São João dos Pilões. São João dos Pilões é um local que é incrível, porque de todos os locais que trabalhei no Maranhão, que foram mais de 70 municípios e muitos artesãos em cada município, esse me chamou a atenção, porque é uma comunidade onde os homens desenvolvem o artesanato. Eles dizem que é um artesanato genuinamente masculino, mas é porque o trabalho exigia uma força que foi atribuída aos homens. Mas as mulheres trabalham também, elas que fazem os acabamentos das peças. Eu até tentei resolver isso na cabeça deles. Né? São João dos Pilões, como o nome diz, eles faziam pilão. Né? O produto deles de venda era esse pilão enorme que aparece aqui ao lado do rapaz que está com a camisa marrom. E depois eles tiveram uma diversidade de peças, né? Bacias e farinheiras, pilões menores. No trabalho, a gente desenvolveu algumas coisas e a ideia era tornar o acabamento das peças de uma maneira que agradasse mais a questão do turismo, sabe? Eles utilizavam verniz vernizavam tudo, e aí, nesse design aqui, eles eram muito engraçados, eles disseram, esse é o meu design, esse é o teu design e tal, e isso é fantástico. Então, no design das farinheiras, a única intervenção que eu fiz, eu sempre tive uma postura de... se o Sebrae me dizia assim, vá para a comunidade, desenhe um produto novo, eu chegava na comunidade e começava a conversar, a trocar ideias e a descobrir o que se fazia antigamente, em que foi deixado de fazer, né, que se foi deixando de fazer, ou então quais detalhes eram muito significativos e que não poderiam deixar de estar na peça. E eles sempre faziam esses frisos. Eu queria muito fazer a farinheira toda lisa, sabe? Mas eles gostavam desses frisos, então mantive alguma coisa. O polimento passou a ser feito externo com cera de carnaúba,
Então, à medida que a gente foi fazendo, a primeira farinheira, eles disseram, nossa, parece um disco voador, isso é muito feio, isso não vai vender. E à medida que a gente ia botando lá na banquinha, iam parando os carros, porque fica numa BR, e as pessoas iam comprando, encomendando outras, e aí eles viram que vendia, começaram a produzir, né? Mas eles ainda produzem também anterior. Outras comunidades que eu trabalhei muito com cerâmica. Cerâmica sempre foi algo muito intenso aqui no Maranhão, já foi mais, mas assim, por exemplo, em um município aqui próximo a Rosário, se tem uma produção intensa de cerâmica, e um dos ceramistas, ele me disse assim, eu não estou conseguindo mais vender pote. E eu disse assim, vamos fazer miniatura, porque o barro que ele gastava em um pote, ele dava para fazer panelinhas, mini potes e entre outras coisas. E isso fez um sucesso. Assim. Hoje ele vende o que seria o barro para fazer um pote, ele faz 3, 4 kits de miniaturas e vende por um preço superior. Né? Essas experiências e de um grupo de fibra de Buriti, mais particularmente, elas fazem parte do que eu trabalhei na minha dissertação, que se chama Contribuições do Design para o Desenvolvimento Sustentável da Produção Artesanal. Essa dissertação ela está no repositório do programa de pós-graduação em design da UFMA, e ela foi orientada pelo professor Evandro Guimarães, que não é meu parente, é um colega de departamento. Também rendeu um capítulo em um livro organizado pelos professores do departamento, chamado Artesanato no Maranhão, Práticas e Sentidos. Se vocês tiverem interesse nesses arquivos, me mandem um e-mail, marcio.guimarães@ufma.br, que eu posso compartilhar posteriormente. Mais tarde eu mostro aqui o e-mail. Então, o design orientado ao desenvolvimento do ser humano, né, ele é um tipo de ação na qual parte das etapas projetuais ela é realizada, essa parte é realizada em colaboração ativa dos sujeitos, cabendo ao design o papel de mediar as interações necessárias. E aí o Manzini vai dizer, né, em 2015, que é um livro bem recente, mas muito bom, ele vai dizer que a troca de saberes ela acontece, ela é rica quando se há permuta entre saberes especializados e difusos, né? E por que ele fala desses saberes difusos e do design difuso, né, que é atribuído aos artesãos e outras pessoas? Porque Manzini declara, né, que a capacidade de projetar e de solucionar problemas é inerente a todo ser humano. Isso é algo muito real, né? A professora Raquel Noronha, né, que comanda o NIDA, deixa eu ocultar isso aqui. A professora Raquel Noronha, que comanda o NIDA, ela é uma pessoa que tem essa visão ampla de trabalhar o design na contemporaneidade no artesanato, e dentro de uma relação de design com antropologia, design anthropology, e ela tem um trabalho maravilhoso, não só dela, como dos seus orientandos de graduação, orientandos de mestrado, de iniciação científica, com a comunidade de Itamatatiba, e depois com outras comunidades, como as Anas das Louças, né, que fica num povoado chamado Porto dos Nascimentos, que é numa cidade chamada Mirinzal, aqui no Maranhão. Esse trabalho foi bem interessante, porque além de mapear, né, esses processos produtivos, se coletava também a história desses artesãos, né, e de como eles se expressam, de como eles se comunicam, o que é bem característico deles. Isso foi virando alguns produtos gráficos, né, que são as cartografias, e houve uma troca intensa de conhecimento quando se proporcionou levar uma comunidade para conhecer a outra. Por exemplo, essa comunidade aqui, embora ela trabalhe também com cerâmica, ela tem um processo de sinterização, né, de queima das peças, que é totalmente diverso do que se faz em Itamatatiba. Ela tem uma adição de uma cinza chamada taquipé na massa, né, na cerâmica,
que confere à peça, depois de pronta, maior resistência, se torna um refratário. Então, essa troca de experiência entre os artesãos foi proporcionada por esse projeto chamado Cirandas de Saberes, que acabou se tornando esse livro, né? Cirandas de Saberes, Percursos Cartográficos e Práticas Artesanais em Alcântara e na Baixada Maranhense, que eu tive o prazer de participar do início desse projeto, depois a continuidade dele, Raquel tocou junto com seus alunos, e ela faz isso muito bem. Aqui eu tenho uma foto do Nida, né? Hoje eu acredito que nessa fotografia aí, todos são mestres ou mestrandos em design, e é uma equipe grande, assim. Então é mais um livro que se foi produzido e que eu tive o prazer de atuar nele como organizador. Outro projeto que a gente tem na UFMA, que foi realizado, é esse de modo que envolveu também ensino, pesquisa e extensão, foi o design cerâmico no Maranhão, que foi liderado pela mestra Luciana Caracas e pelo professor Dr. Denilson Santos. Esse trabalho a gente já traz para dentro da faculdade, né, da universidade, essas expertises que descobrimos e que estudamos e que analisamos no campo, né, traz o artesão para dentro da universidade, e o aluno de graduação ele desenvolve produtos junto com esse artesão, né? E aí, além disso, um trabalho intenso, o professor Denilson, ele comanda isso muito bem, da questão do material, e ele fez um estudo bem profundo sobre a adição de pó de osso aos materiais, né, que entre outras características, melhorou a qualidade ou diversificou a textura dos materiais, né, e isso foi explorado muito bem pela Luciana Caracas, que comandava a questão do design da peça, né, junto com os alunos. Ali na foto tem um aluno de camisa azul, que é o Samuel Miranda, que tem uma contribuição muito significativa nesse projeto. E a foto abaixo tem artesãos, alunos, num dia de comemoração de resultados. Nesse trabalho também foi gerado um livro, né, chamado Mestiço, Design Cerâmico no Maranhão, Design e Produto Cerâmico no Maranhão, e eu acho que o grande ganho desse livro generosidade até, é que todos os projetos, tá lá os desenhos deles, né? Tem como é que você consegue as colorações, então isso é repassado, devolvido à comunidade, né? Aos artesãos, se eles quiserem, por exemplo, produzir esse tom de laranja, ele sabe que ele tem que comprar o esmalte tangerina, tem a especificação, ele tem que assar isso a 1000 graus Celsius, né, e sem adição de pó de osso, e por aí vai. Então a gente mostra aí, esse pó de osso é osso mesmo, né? Então, assim, é osso triturado até se tornar pó. E a gente adicionou isso à cerâmica para conseguir outros efeitos. Então, dentro desse processo, observar não é objetificar, né? Não é atender, é atender as pessoas e coisas e aprender com elas, acompanhá-las em princípio e prática. Quem diz isso não sou eu, é o Tim Ingold, né? Então, com efeito, não pode haver uma observação sem participação. Não ser uma composição íntima na percepção e na ação entre o observador e o observado. Eu acho que é um privilégio muito grande, assim, de esse trabalho que pude participar dentro da UFMA. Me dá muito orgulho, porque é um trabalho que ele tem um reconhecimento da comunidade, né? A gente consegue as coisas, né? Todos esses livros foram editais que foram sendo submetidos, assim, mas a gente consegue já ter um retorno das pessoas verem no trabalho algo sério, algo idôneo, né? E uma preocupação de dar continuidade às coisas, né? Que eu acho que isso é super importante.
E aí eu tenho todo um trabalho, né? Fiz essas contribuições e isso tudo me levou a pensar, né, nos últimos tempos, que não é um pensamento só meu, né, é um pensamento do Lida, que faz parte, é um pensamento que foi ampliado no doutorado, é que a gente acredita que essa questão de ser empático no design, né, de se colocar no local do outro, do design participativo, cooperativo, do co-design, é um processo que ele tem por base, né, por princípio, a observação, a escuta, né, a compreensão, a colaboração, e isso tudo nos leva a incluir seja o artesão, seja outros sujeitos que vão nos afetando, né, porque nesse processo a gente os afeta e somos afetados. E aí, dentro desse processo de ser afetado, eu estava tranquilo na minha vida, super satisfeito trabalhando com artesanato, até que um dia eu me deparei com uma lição de casa de uma criança cega, e a lição era exatamente isso, eram pontos em braille que nada tinha a ver do aspecto pueril, né, do aspecto lúdico da lição, que era para quem não tem deficiência visual. E aí aquilo me tocou muito, eu fiquei muito intrigado, angustiado e triste, né? E eu disse assim, não, deve ter outras formas de mostrar para a criança, mesmo sendo cega, de que uma lição ela tem aspectos lúdicos. E eu passei um bom tempo estudando sobre isso, né? Entre 6 meses a 1 ano, e depois de 1 ano a gente começou a fazer algumas experimentações, né, com os alunos da graduação. As minhas turmas foram muito legais, assim, porque você levar para dentro de uma turma de projeto gráfico 1, né, a proposta de, ok, eu vou trabalhar o conteúdo com vocês, mas vamos acelerar para tentar fazer algo em prol dos cegos, e eles toparem, foi fantástico, né? E aí outros colegas, como a professora Karina Bontempo, a professora Gisele Reis, elas também auxiliaram, né, ajudaram na ideia, e a gente começou a desenvolver imagens táteis, brinquedos inclusivos, comecei a ir a campo, visitar a escola especializada, entender como é que a criança lê, o que de fato funciona, não funciona, né? Mas aí isso tudo a gente errava muito nas experimentações. Eu me lembro que um primeiro trabalho desenvolvido em 2016 de produção dos livros infantis, a gente ainda produziu um livro que era basicamente feito para quem não tem deficiência visual, porque é complexo, né? Nós que não temos deficiência, a gente sempre tende a tornar tudo muito integrador, considerando o aspecto visual, né? E aí tem que reconhecer os outros sentidos, e isso foi feito. Eu não estou vendo vocês, Mônica, por favor, você me avisa do horário, tá? E isso foi feito depois testes, né? Mas foram muito satisfatórios os primeiros testes, e eu disse assim, eu preciso estudar isso mais a fundo. E foi quando procurei fazer o doutorado em design. Sempre vou agradecer isso. Mônica me aceitou como orientadora, sem ver nada escrito sobre esse assunto. Todo o meu currículo tratava de artesanato, de produção artesanal, de desenvolvimento do território, e eu, de repente, mando para a Mônica Moura uma proposta que é entender de que forma o design pode contribuir para uma educação inclusiva, que seja acessível a crianças cegas e com baixa visão. Eu aguardava um não, mas veio um sim, e fiquei muito feliz, me empenhei muito no processo, e deu certo. Entrei, e foi feito com muito afinco, o fato de ir para Bauru, morar em Bauru, então me proporcionou a imersão total no trabalho, então consegui fazê-lo rápido e de uma maneira que foi muito satisfatória para mim, mas eu digo para vocês que foi mais satisfatória para o público, o que é de grande alegria para a gente,
né? Então, hoje, como eu disse, as amizades vão perdurando, então esse é um trabalho que foi um caminho sem volta. Hoje eu pretendo dar continuidade nisso e Mônica vai junto, Cássia vai junto, para desenvolver coisas para a educação da pessoa com deficiência visual. O público que eu escolhi é infantil, isso não foi escolhido à toa, né? Eu estou construindo uma carreira na academia, então eu gostaria de trabalhar com um público que eu pudesse mensurar daqui a alguns anos que impacto que teve na vida deles esses resultados, né? Então eu escolhi um público infantil para ir acompanhando ao longo dos anos. Então a tese ela se chama Design Inclusivo na Contemporaneidade, diretrizes ao desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis a crianças cegas e com baixa visão. Né, foi defendida em junho de 2020, desse ano, ela foi qualificada e defendida em meio à pandemia. E aí, eu estou em isolamento social, somando aí o tempo de escrita da tese, né, que é um tempo que a gente tem que realmente se isolar para escrever a tese, com o isolamento em si, eu já estou isolado desde o julho do ano passado. Dentro desse caminho de desenvolvimento da tese, eu pude hoje observar que a gente trabalhou essas questões, né, que foram faladas anteriormente, de observação, de escuta, de compreensão, da colaboração, da inclusão. Eu já debati muito esse slide em outras palestras, então eu vou passar rápido aqui, mas a gente trabalhou desde sempre do geral para o específico, e aí a gente foi desde o design e inclusão, quais são essas relações, né? Como é que o design foi para esse caminho, a questão da educação inclusiva e muito estudo sobre isso dentro da área de educação, da deficiência visual, percepção áptica, desenvolvimento da coordenação motora fina, e isso tudo visando ao desenvolvimento infantil. Haja lei Piaget, haja lei Vygotsky, entre outros, né? Dentro do método adotado também houve essa preocupação, né, da participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa dentro de um processo co-criativo. Então, dos 8 passos adotados dentro do método, 6 deles contou com a participação ativa de todos os sujeitos, o que foi muito bom, que foi muito enriquecedor, e a gente foi também utilizando uma ferramenta que é própria dos antropólogos, né? E aí eu levei lá do NIDA isso, que é a utilização de um caderno de campo, né? E nesse caderno de campo eu fazia anotações do que acontecia, do que eu sentia, do que as pessoas expressavam. Eu sugiro isso que vocês façam sempre, assim, o caderno de campo em pesquisa é um elemento fantástico, porque ele te permite depois ver inúmeras possibilidades de pesquisa que ficaram ali, que você não deu a atenção devida e que podem gerar trabalhos incríveis posteriormente. Ou você já detecta ali erros que você construiu até, né, no trabalho, por falta de atenção. Então, assim, o caderno de campo é algo muito íntimo, muito pessoal. Eu me lembro que eu fiz anotações até do período mais crítico da pesquisa, que foi a primeira semana, porque você tem o impacto de lidar com as crianças, sabendo algumas que vão ficar cegas porque tem glaucoma degenerativo, outras que você olha assim o quanto são criativas, tenazes. Depois isso foi sendo substituído, né? Ao final eu já nem me dava conta de quais eram as cegas, quais eram as sem deficiência visual, que era uma escola inclusiva. Eu botei aqui, que é o que me chamou a atenção, nessa fala da diretora, que é uma senhora muito simpática e cega de nascença. Ela diz assim: professor, o material tem bastante cor. Eles me chamaram de professor, né? E aí eu disse assim: sim, tem, né? Nós utilizamos cores fortes, tem bastante contraste. Ela diz: ah, que bom, esses estímulos são importantes, fazem muita coisa sem graça para as crianças cegas. Isso serve para nós todos, né? E elas sempre perguntam, sempre querem saber qual é a cor. O senhor vai ver.
e quando ela usou o Senhor vai ver, isso me acalmou muito, porque ver, visão, vejamos, eram palavras que eu evitava falar na escola. Então, para esse trabalho foi desenvolvido um conjunto de instrumentos, né, de análise, de materiais pedagógicos. Esse conjunto gerou um livrinho infantil, que tratava sobre bichos de estimação. As crianças tinham que adivinhar quais eram os bichos de estimação das personagens. As personagens, a melhor opção que nós achamos foi para ter tudo tridimensional e tátil, foi fazer bonecos. E eu arranjei fornecedores incríveis que entenderam a proposta, porque, imagina, foram feitos mais de 100 bonecos. Então, assim, eles foram intensamente incríveis, assim, no sentido de diminuir os custos para que isso se tornasse viável. O Braille eu não consegui ter uma empresa que produzisse a um preço acessível, então eu comprei as regletes e mesmo fiz à mão. Dentro desse processo realmente de imersão, eu aprendi a ler e escrever Braille. Todos os bichos eles foram feitos em escala de cinza, 2D com adição de textura de pele, 3D recortado em acrílico, e depois dessas peças a gente fez jogos de encaixe, o que foi uma loucura, porque cada peça dessa é uma variável de análise, né? Então, assim, à medida que eu fosse fazendo, eram 6 animais e ele tinha várias aplicações, então a gente tinha ali para cada animal, às vezes, 6 variáveis, 3 variáveis. Então, isso tudo deu um bom trabalho para analisar, né, e fazer os dados estatísticos da tese, mas foi prazeroso, deu trabalho, mas foi prazeroso. E aí eu trago algumas imagens das crianças utilizando esses materiais, né, lendo. Essa foi uma fase de muita emoção, assim, de você preparar algo que você sabe, que mostrou para as professoras, que houve o aval delas, mas quando acontece mesmo a coisa de fato, é o momento mais rico, né? E eu me lembro que tanto eu quanto Mônica e Cássia, nós nos emocionamos muito nessa fase. E aí, algumas frases das crianças, né? Que depois, assim, como foi que eu fiz essa ação? A professora, ela fazia toda a atividade com a criança. E eu participei como observador participante, dentro do que Team Gold fala, né? Uma observação, não a observação por si só, mas uma observação mais ampla. E eu filmei, só me foi permitido usar o celular. Houve uma pesquisa anterior que utilizou tripés e as crianças caíam nos tripés e tal. Então só disseram assim, Márcio, você só pode usar o celular. Então eu filmava com o celular, depois tinha que fazer toda a transcrição, né, desses vídeos e entender o que foi falado, fazer a análise a partir do vídeo. Então o menino ele leu o livro e estava fazendo um ditado. Aqui o menino ele está olhando a boneca e tateando ela e ele diz ela é cega. E a gente pergunta por que ela é cega? E ele diz ela usa óculos escuros o tempo todo, né? E assim a relação que ele teve, né? Uma criança está usando um óculos, ele só perguntou se era um óculos de grau, se era um óculos escuro, e a gente falou que era um óculos escuro e aí ele já foi chegando, né, às suas ideias acerca da criança. Então, o trabalho, ele estimulou a criança em muitos aspectos que os professores disseram, fantástico. Se a gente produzir mais materiais assim, as aulas serão muito mais dinâmicas e a gente pode utilizar esses materiais em diversas disciplinas. Esse menino, ele tem uma baixa visão profunda, que é o centro, e ele está tentando encaixar, mesmo com contraste de verde e laranja, ele não enxergava direito essas peças, e ele não enxergava a figura da cobra em quase 80% de preto, e assim, ele teve muita dificuldade, mas ele ficou extremamente satisfeito quando ele conseguiu, né? E eu também, né? Eu ia às lágrimas com tudo. A última, foi no último dia, uma criança disse assim, eu vou ler para você, né? Vou ler um livro. Me perguntou qual era o livro que eu mais gostava. E ele falou que o dele era uma lenda. E depois a professora, a Tereza Lindoso, que é uma querida, me enviou esse vídeo dele lendo.
E é curioso porque esse menino, embora ele tenha ficado cego muito cedo, no dia do seu nascimento, ele só usa uma mão para ler, o que é incomum no Braille. Ele gesticula com a outra, o que é mais incomum ainda. E o que é mais interessante é que ele gesticula de modo muito parecido com os pais. Todo trabalho gerou diretrizes, né? Diretrizes para como se trabalhar os materiais didáticos com crianças, na educação de crianças. E essa educação, de fato, inclusiva, né? Numa escola onde tem videntes e não videntes. E aí, nesse percurso, a gente foi descobrindo características relacionadas ao papel desses recursos, quando eles são necessários, quais são as configurações que eles devem ter, quais são as relações espaciais possíveis de se identificar no uso desses materiais adaptados, as texturas, qual o papel da textura, quantas texturas eu posso utilizar numa peça, porque tudo é tateado, né? É uma relação tátil-temporal. Tem que tatear e leva um tempo para se tatear e entender as partes, somar essas partes e chegar a uma ideia de um todo, né? E então não é integrador como a visão, se leva um maior tempo e quanto mais você adiciona texturas, né, mais você incrementa, isso pode dificultar o processo. Então, eu cheguei à conclusão, os primeiros livros que eu fiz com os meninos, a gente tinha textura no violão, a gente tinha corda no violão, a gente tinha textura na personagem, nos cabelos, e se preocupou com muitos detalhes que se tornaram cansativos de serem interpretados pelas crianças. E elas acabavam deixando de lado. Então, hoje eu percebo que o menos realmente é mais, nesse sentido, né? Além disso, a gente trabalhou a questão do texto. Existem regras, por exemplo, principalmente nas relações entre texto e imagem, né? Você tem que texto tá uma situação onde que a imagem tátil esteja ao lado e ele possa tatear tudo. É diferente de um livro nosso para videntes, né? E a gente às vezes tem toda uma descrição do que é um cenário, por exemplo, e logo em seguida vem numa outra página que você tem que virar a folha, a imagem desse cenário, né? O ideal dentro da educação da criança cega é que estejam ali em paralelo. E por último, assim, mas não muito trabalhado intensamente, foi a questão das cores, porque elas são muito bem resolvidas pelas normas técnicas de ABNT, né? ABNT 9050. Isso tudo a gente chegou a uma conclusão de que é possível, né? E resolveu de forma muito promissora a questão da inclusão. A gente teve resultados muito favoráveis, alguns até assustadoramente favoráveis, assim, cerca de 90% de acerto, 70%, coisas que eu imaginava que a gente teria em torno de 30%. E aí eu digo algo que eu cheguei à conclusão nessa experiência. A gente desmerece muito as capacidades dos outros, né? A gente não entende que, além da questão da falta de visão, ela tem todo um repertório de vida, de experiências que a tornam um ser humano completo, né? Como nós somos completos, ou tentamos ser, né? Então, não muda muita coisa, né? Isso foi incrível de perceber. Márcio, desculpa, uns 10 minutinhos, isso. Eu estou acabando, eu estou no meu Tá penúltimo ótimo. slide. Oh, maravilha. Olha só, dessa vez eu estou nos eixos, viu? Tá bom, tá Olha perfeito. Essa é uma leitura recente, é um autor que eu estou gostando muito e foi apresentado por um amigo recente que eu fiz nesse período de pandemia, que é o Renato Frosch, que trabalha desenvolvendo com cultura maker, e ele desenvolve objetos 3D também para a educação de cegos. E aí o Renato falou na defesa da sua tese sobre o Antônio Lafuente, e eu comecei a ler e estou adorando, e acho que Lafuente vai me acompanhar por muito tempo, né, nos textos e nos pensamentos. Aí o Lafuente diz assim, que assim funciona o saber experiencial. Ele está nos corpos e não nos livros.
Pode-se aprender, mas não numa aula. É um saber contrastado, eficiente, tácito e imprescindível. Atualmente fala-se muito em abrir a ciência, mas não ficou claro o que queremos dizer com isso. Temos de aprender a escutar, né? Escutar aqueles que falam desde outras formas de se aproximar da realidade. É um texto muito recente, como eu disse para vocês, é de uns 2 meses. O nome se chama Elogio à Potência Cognitiva dos Cuidados. É lindo esse título. E, então, o que eu tentei dizer aqui é que todas essas pessoas que eu fui citando, né, outras eu não pus essa foto aqui, mas o Manzini, a Mônica, o Timothy Ingold, a Cássia Carrara, o Vitor Margoli e o Antônio Lafuente, eles produzem, né, dentro das suas áreas, um conhecimento extremamente rico que eu pude experienciar através das atividades que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos, seja com artesãos, seja com essas crianças, né? E assim, para mim é um processo muito enriquecedor. Eu espero ter despertado em vocês alguns interesses, seja pelos autores, seja pelo método que foi trabalhado, seja pela questão de descobrir mais das pessoas. Se eu os afetei dessa forma, eu sinto que cumpri minha missão. E é isso. Muito obrigado. Eu vou tirar aqui. Estamos aqui aplaudindo, Márcio. Deixa eu voltar aqui, que eu estou perdido. Tá bom. Isso. Márcio, muito obrigada, viu? Olha, a gente já tem perguntas aqui. A Juliana Gonçalves Colucci pergunta: quais são as dificuldades para editoras e autores criarem livros voltados para crianças cegas e com baixa visão? Para mim, parece ser um trabalho mais autoral. Mercadologicamente falando, ele seria possível? É possível, falta vontade, falta política pública que garanta essas questões. E existe um tratado que o Brasil, eu acredito que foi, que assentiu esse tratado, chamado Tratado de Marrakech, onde se foi definido que 0,4% de toda a produção, acho que era isso, de toda a produção de livros no mundo deveriam ser adaptadas aos cegos, o que geraria um grande número de livros, né? Só que isso não chega nem a 0,04. Não era, acho que é 10%. Não chega nem a 0,04, sabe? E o que aconteceu? Existe hoje um movimento muito consistente de que as pessoas com deficiência visual, elas tenham que se adaptar a buscar o e-book e utilizar um aplicativo, né, um software que leia o livro. Com isso, aconteceu de uns 20 anos para cá, menos, de uns 10 anos para cá, cada vez mais, acho que caiu um pássaro aqui, cada vez mais a diminuição das pessoas utilizarem o Braille, né? Cada vez mais as pessoas estão abandonando o Braille. Não sei se respondi, mas envolve também custo, sabe? É um custo alto produzir um livro em Braille. Se tem muitos volumes, por exemplo, eu comprei só a primeira edição de Harry Potter, né? Se você tem lá o primeiro livro de Harry Potter, ele traduzido, ele adaptado ao Braille, ele gera quase que uma enciclopédia, né? São mais ou menos 8 ou 10 volumes para sair aquele primeiro livro. Eu só tenho o primeiro volume do primeiro livro. Márcio, tem mais perguntas aqui, então, gente, para combinar, olha, ou a pessoa abre o vídeo e o áudio e faz a pergunta, ou a gente lê aqui do chat, tá? Agora é a Valéria que pediu para fazer uma pergunta. Eu vou pedir até para quem vai falar no vídeo, por favor, se inscreva aqui no chat, tá bom?
Tô vendo, Nara. Você, então, depois da Caroline, tá? Valéria, por Oi, favor. Márcio, tudo bem? Oi, Mônica, boa tarde. Muito bem. Linda trajetória, Márcio. E uma coisa que eu tenho dúvida e que eu queria também comentar na sua fala, você comentou que, quando você falou do trabalho com artesanato, também o que nos afeta e o que nós afetamos. Mas isso acho que também tem muito de afeto, né? Não só de afetar, mas a questão afetiva é muito grande. E eu queria saber qual é esse limite de você, da interferência no trabalho do artesão. Até que ponto você pode ir? Como é essa linha que eu acredito que seja muito tênue? Como é que você trabalha com isso? Como é que você percebe? Qual é a sua percepção disso? Eu acho que, assim, quando a gente está trabalhando com artesão, dependendo de quem nos proporciona esse trabalho, né, a gente tem alguns objetivos a atender. E aí, dentro de uma instituição como o SEBRAE, que é o do desenvolvimento do artesão como um microempreendedor, né, tem o objetivo de gerar produtos novos e por aí vai. E aí, nem sempre a percepção que a gente tinha na realidade local é que o produto novo, por exemplo, agregar valor, eu acho esse termo terrível, né? Então, assim, o produto que já se faz, ele é rico, ele não está vendendo porque não se está achando um público que o valorize. Então, eu fazia mais um trabalho inverso, sabe? De estimulá-los a fazer o que eles já faziam com a qualidade que tinha anteriormente e que denotava toda a tradicionalidade, né, do trabalho, para buscar novos mercados. Essa linha é tênue, assim, por exemplo, sempre que eu senti que o trabalho estava interferindo demais no que o artesão produzia, ou que a instituição me exigia isso, eu pedia para sair. Assim, é melhor passar para um outro designer, porque eu não sou esse designer que vai interferir no trabalho a ponto de fazer uma outra coisa que não é o que eles fazem. Bacana. Obrigada. Agora é a pergunta da Gabriele de Assis Santos. Ela pergunta, Márcio, você desde sempre teve interesse em artesanato ou em algum ponto da faculdade esse interesse foi despertado em você? Bom, obrigado pela pergunta. Eu sempre tive, eu venho de uma família que sempre valorizou muito a questão da cultura e dos saberes locais, né? Meus pais, e era uma família grande, 4 irmãos e meus pais, a gente sempre valorizou muito isso. Então, eu me lembro que quando criança eu já brincava com algumas peças que eram de artesanato, né? Eram coisas que estavam na estante da minha mãe e eu utilizava como brinquedo. Mas quando eu descobri assim, se queria trabalhar com isso, na faculdade, assim, o que acontece? A gente vive num estado, eu sempre digo isso, é um estado muito pobre, né? O Maranhão, um dos mais pobres do Brasil. Então, a gente não tem indústria, a gente não tem, embora seja um curso muito antigo, né? A gente está caminhando para um jubileu aí de 50 anos do curso de desenho industrial, mas a gente não tem indústria, a gente não tem um parque industrial. E quando as indústrias que tem, elas produzem coisas que já foram desenhadas fora. Então, é diferente do Sudeste, né, da realidade da maioria de vocês. E aí aqui a gente procura trabalhar, a Raquel Noronha começa a dizer que a gente faz um design às margens, né? Ali que a gente procura outras coisas, outros meios para se inserir com o design. E o João Raposo, que deu a palestra anteriormente, que é daqui do Maranhão, ele faz um trabalho incrível, mas ele procurou, dentro do design gráfico, fazer coisas incríveis, né? E quando ele chegou a falar do produto que ele desenvolve, né, ele disse assim, isso eu faço em tal estado, isso eu faço em tal estado. Então, é uma característica nossa. Nós não temos, né? E aí a gente trabalha com outras coisas. E então, a questão do artesanal sempre foi muito bem trabalhada, seja nas disciplinas que estimulavam isso,
Eu me lembro que o professor Chico Lobo trabalhava com pequenos objetos de madeira, a professora Inês também, a professora Luciana Caracas com a questão da cerâmica e por aí vai, né? Então, eles sempre nos estimularam. E a gente sempre valorizou muito o Maranhão. Então, seja nas disciplinas de design de interiores, nas disciplinas que abordam outros aspectos. Obrigada, Márcio. Agora a pergunta da Caroline. Caroline Reis Rezende Prudente. Ela fala, gostei muito da sua palestra e trajetória. Trabalhei um pouco com o INES, não sei se essa pronúncia é correta, e senti a necessidade de mais conteúdo sobre acessibilidade, né? Eu acho que de autoria brasileira. Fiquei feliz em saber da sua pesquisa. É um comentário, então, né? Obrigado, Carolina. Agora, Nara, a Nara tinha pedido também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, fiquei emocionada com a palestra, achei, nossa, é bonito a gente ver esse processo de afeto e do respeito a tanto ao artesanato, tanto agora esse seu projeto de doutorado. Hoje, mais cedo, eu estava ouvindo um podcast sobre design e inclusão, inclusão digital, né? Então, bateu as temáticas. Mas, enfim, o que eu queria falar, né, perguntar, eu estudei em São Bernardo em escola pública e havia, eu acho que era um projeto do governo de inclusão nas escolas de alunos com necessidades especiais, e na minha sala eu aprendi braille quando criança, porque estudamos todos juntos, não tinha essa separação. Inclusive, havia na escola mesmo, na biblioteca, uma área de tradução dos livros para Libras, e nós, os estudantes, os alunos, participávamos disso também, acho que para incentivar, né, a gente aprender. Só que o que eu sei, até o último ponto, de uma colega minha que é professora, da rede estadual, que isso acabou, eles separaram, o governo estadual separou, não tinha mais esse projeto, mas eu fiquei com essas dúvidas, assim, como você estava com esse doutorado tá por dentro, se você sabe de projetos de governo estadual, a nível municipal, federal, não sei, sobre essa produção de livros educativos, de produção de materiais de educação para inclusão, né? Certo. Obrigado, Nara. Nara, o processo de educação da pessoa com deficiência no Brasil, ele é muito recente, né? Ele tem aí em torno de uns 20 anos que se começou a pensar na pessoa com deficiência, de uns 25 anos, depois só uns 8 anos, 9 anos, é que se começou a garantir essa educação. E isso veio principalmente com a questão do Fundeb. Antes, eu digo, né, e isso é tratado na tese, a gente passou por um período que era de segregação, depois a gente passa por um tempo de integração, de já traz, mas todas as pessoas com deficiência vão para uma salinha chamada Sala de Recursos Especiais, né, e depois é que se começa a trabalhar a inclusão, que é algo ainda muito novo e muitos pesquisadores da área de educação dizem que ainda não acontece de fato no Brasil, né? A gente tem algumas exceções, alguns casos. A Escola de Cegos do Maranhão aqui é uma escola que é especializada para a educação de crianças com deficiência visual, mas como ela viu que ela estava num bairro extremamente carente, onde tinham muitas crianças que desejariam estar numa escola perto de casa, ela abriu. Né? E aí, quando ela trouxe as outras crianças, que a princípio eles acreditavam que ia ser uma confusão muito grande, se tornou um processo muito mais enriquecedor. Né? Então, assim, o Fundeb, que foi recentemente, né, aprovado novamente pelo Senado e pela Câmara, ainda bem, porque o governo não queria, o Fundeb é que garante, né, a duplicidade
desses recursos para a matrícula de quem tem deficiência. Então, é o Fundeb que permite que se tenha um instrutor de apoio na escola, entre outras coisas. Eu acho fantástico que você tenha podido passar por essa experiência, né, de trabalhar atividades inclusivas. Isso não é comum, isso é muito raro. Eu fico feliz, assim, eu espero que eles, assim, a gente tem as etapas, né? Os governos mudam, por exemplo, o governo lá, na posse dele, teve Libras e tal, tarará, no outro dia acabou com a secretaria, que trata da questão da educação do deficiente, da pessoa com deficiência auditiva. Então, assim, governos passam, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar garantir os nossos direitos, né? E hoje, assim, a professora Andréa, que está aqui assistindo, ela se tornou, junto comigo, junto com outros professores, a Andréa muito mais que eu, nós somos também ativistas, né? Em busca desses direitos. Nós temos amizade com pessoas com deficiência e vestimos essa camisa. Então, assim, se vocês puderem somar a esse público, né, vamos lá, vamos batalhar. Obrigado. Nara, que bom saber. A gente vai te chamar para os projetos. Prazer da Andréia aqui também. Agora, o Rafael Nascimento Zanotto de Jesus, ele fala o seguinte: Márcio, projetos lindos e emocionantes. Gostaria de perguntar, existem projetos que inserem a prática do artesanato como parte da educação inclusiva? Tem sim. Obrigado pela pergunta. Eu pude até participar de uma experiência desenvolvida num centro de arte aqui chamado Japiaçu, onde eles desenvolveram cerâmica com as pessoas cegas e também com surdos. E o trabalho dos cegos é de uma riqueza extrema, assim, porque ele se tornou bastante intuitivo e expressava as maneiras deles verem o mundo, né? Por exemplo, a gente pensa várias coisas, né, sobre o cego. Será que o cego sonha? Existe pesquisador que trata disso, né? A Virginia Castrup, acho que é do Rio de Janeiro, ela trata dessa questão, né, de como é que o cego sonha. Ele só não sonha com imagens, como a gente sonha. A não ser que um dia ele se tornou cego. E aí pode ser que ele sonhe com imagens, né? Mas se ele é um cego de nascença, ele vai sonhar da mesma maneira que eu sonho, só que ouvindo as coisas, sentindo as sensações no corpo, né? Se ele sonha que está caindo, ele vai sentir que está caindo. Então, assim, é totalmente diferente nosso. Porque a visão é o termo melhor de dizer isso. Ela é muito integradora, né? Ela toma esse espaço maior nas nossas percepções. E a gente vai diminuindo aí a atenção dada aos outros sentimentos, né, as outras sensações. Então, tem muito trabalho, sim. Tem trabalho tem ensino de desenho, tem uma professora fantástica no Sul, que ela já se aposentou, acho que é de Santa Catarina. Ela ensina desenho para crianças cegas. E ela tem um método, né, que se tornou um livro, e eu pretendo replicar daqui a algum tempo esse método dela com as crianças na escola de cegos. Temos mais perguntas aqui, Márcio. O Rafael, outro Rafael, esse agora é o Rafael Henrique Gonçalves, ele pergunta que ele gostaria de saber o que você acha sobre o futuro das interfaces gráficas quanto à inclusão. Então, quando eu estava dizendo que ocorre Obrigado, Rafael. Quando ocorre a desbrailização, né, assim, as pessoas cada vez mais estão abandonando o braille e é algo que eu refuto, assim, eu luto contra, porque eu acho que o braille ele dá total autonomia para a pessoa cega numa situação, por exemplo, se ela não entende braille, se ela não aprendeu a ler braille, porque ela tem condições de comprar todos os recursos, né? Ela tem infelizmente, os melhores recursos
em aplicativos para pessoa cega, eles rodam no sistema iOS, né? Então, assim, e a gente sabe que o iOS é caro, né, para uma população de cegos que alcança quase que em 90% pessoas da faixa etária mais carente, por uma série de questões, né? Tem pessoas que se tornam cegas por falta de vitamina, né? Mas isso é a questão que lá na tese a gente trata quando a gente vai falar sobre a deficiência e sobre né, as enfermidades. Mas o que acontece? Ainda que a pessoa tenha acesso a isso tudo, se por um acaso alguém roubou o celular, ela deixou o celular cair, quebrou, ela fica de novo sem acesso ao mundo, sem acesso às informações. Mas, quanto à sua pergunta, ao futuro né, dos recursos gráficos, fantástico, fantástico. Todo dia surge algo que é mais interessante do que o anterior. Então, por exemplo, existe aplicativo que ele coloca e identifica as cores, né? Existe aplicativo que, uma vez identificada a cor, mas cego se preocupa muito com cor? Se preocupa, mesmo cego de nascença. E a questão da cor para ele é totalmente subjetiva, né? Ele vai associar os sentimentos que ele tem às sensações que ele tem associadas a uma cor, né? Então, existe aplicativo para isso, existe aplicativo para ler código de barras, existe aplicativo para ler rótulo. Eu uso de rótulo, né, porque a gente compra cada vez mais coisas para cozinha que vem com rótulo tão pequenininho que a gente não sabe, não consegue descobrir ali a quantidade de sódio que tem no produto. Então, esse aplicativo de ler rótulo é maravilhoso, né? Agora, sim, algumas coisas ainda tem que melhorar. Por exemplo, a gente tem uma experiência de um amigo em comum, eu, Mônica e a Valéria e outros aqui no grupo, que é o seu Zé do Teclado, ele é daí de Bauru, e ele utiliza o celular, né, cego congênito, então ele utiliza o celular e a gente fica escutando, quando ele nos manda áudio, a gente fica escutando todos os recursos e aquela voz, aquele sistema, vá para a esquerda, vá para a direita, aperte não sei o quê, clica não sei o quê, 2 toques, 3 toques, é muito complexo. Se você puder, tiver interesse, Rafael, em contribuir, né, na questão da usabilidade desses sistemas, eles têm sido fantásticos, eles têm se ampliado, mas eles precisam da participação da pessoa com deficiência em sua criação. Eu acho que é isso que está faltando, né? Dar espaço, trazer a pessoa com deficiência para dentro do projeto. Olha, eu tenho que pedir desculpas aqui para Cristina Portugal, que fez uma pergunta, eu pulei, né, Cris? Desculpa, eu me confundi aqui nas perguntas, mas é o seguinte, a Cris te pergunta se é difícil aprender braille, porque no trabalho com surdos, a Libras é bem complexa para aprender. Cristina, Cris, não é difícil, não. Assim, o que acontece? Primeira coisa, a gente se assusta com aqueles pontos, né? Depois a gente passa a entender que o ponto, na verdade, ele representa uma letra. E aí, quando a gente tem, principalmente as meninas, né, existia uma brincadeira delas escreverem códigos, né, nos cadernos, nos livros. Então, quando a gente inventa um código, a gente está inventando algo muito similar ao Braille. O Braille ele surgiu a partir de um código que foi criado quando nos campos de guerra não tinha iluminação e não se podia acender uma vela, porque iam saber onde estavam os soldados e o campo inimigo ia soltar bala de canhão, né? Então, o general ele criou um sistema de perfurar a folha de papel para criar pontos. E com isso, esses papéis perfurados chegavam dentro dos outros territórios e passavam uma mensagem. Aí o Lou Braille, que era cego, ficou muito cedo, ele já era professor do Instituto de Cegos na França, e era uma época em que os livros para cegos eram as letras que nós utilizamos em alto relevo, de uma produção de um custo altíssimo. Assim, isso está em museus, né? E então
ele estudou essas perfurações, esses pontos que representavam as letras, e ele adaptou isso para o ponto em alto relevo e fez o Braille, né? E aí o Braille é extensamente usado em todo o mundo, é reconhecido como o melhor sistema, embora venha sendo substituído cada vez mais pela questão tecnológica, mas né, todos nós convivemos com Braille nos elevadores, por aí vai, nas caixas de remédio, que é um absurdo. Por exemplo, eu acho que deveria ter alguém que trabalhasse a questão da lei, sabe, da caixa de remédio, eu vi não somente o nome do remédio, desde que eu aprendi, eu comecei a ler as caixas de remédio, e sempre só vê o nome, não vem a posologia, né? Não vem quantas vezes tomar no dia, não vem. Então, assim, ter a quantidade de miligramas, né, do comprimido seria essencial, não tem. Então, assim, Cris, cada número, a célula Braille, ela é formada por 6 pontos, então a disposição desses pontos, ela representa uma letra, é uma disposição diferente quando tem os sinais diacríticos, né, os acentos. No nosso caso de português, a gente teve criar um monte de célula específica para os nossos acentos, mas uma vez que a gente aprende, ler como se lesse português, né? Leva um tempinho. Eu levei em torno de uns 2 meses e meio para ler o meu primeiro texto. Fiquei super feliz. Quando eu fui pedir na escola para fazer a pesquisa, eles estavam tão cansados de receber várias pessoas que querem fazer pesquisa e que vão lá fazer alguma coisa e depois somem, que eles não se mostraram muito satisfeitos em querer trabalhar. E aí eu disse assim, não, me testa. Eu estou a fim de fazer um trabalho prolongado com vocês. E aí eu comentei que eu lia Braille. E aí a diretora disse assim, já você lê Braille, lê isso aqui para mim. E aí ela me deu um texto que estava em inglês, que ela precisava traduzir. Então, assim, foi o meu primeiro desafio lá na escola, né? Pegar o texto, traduzir para ela, e aí pronto. Hoje a gente, assim, ao final da pesquisa, ela me disse assim, professor, o que o senhor quiser fazer aqui, a gente vai fazer, porque a gente viu que o trabalho é sério. Maravilha. Obrigado, Cris. Adorei a resposta, bem completa. Agora, a Júlia Goya pergunta o seguinte, Márcio, ela comenta, né? Amei a palestra, parabéns. Márcio, ela diz, pensando na pergunta feita pela Valéria, fiquei curiosa sobre o seu ponto de vista em relação ao outro sentido de possível interferência. Lembrando também da troca de técnicas de finalização e acabamento que você comentou, que houve entre comunidades. Gostaria de perguntar como identificar a linha tênue entre inspiração, apropriação cultural e troca de experiências com materiais. Bela pergunta, hein, Júlia? Muito obrigado, eu espero saber responder, né? Assim, então, o que acontece? Inspiração, né? Apropriação, me vê aí, Mônica, os últimos termos. A linha tênue entre inspiração, apropriação cultural e troca de experiências com materiais. Certo. Eu acho que é imprescindível para quem trabalha com isso ler texto de autores da antropologia. A gente tem que respeitar a questão da tradição, né? E aí a gente tem diferentes grupos dentro desse trabalho. Assim, por exemplo, existem comunidades aqui que trabalham com fibra nos lençóis maranhenses. O trabalho delas é rico, genuíno, algo que foi criado ali, né? Aquele trançado, aquele macramê com a fibra. É um trabalho que ele está pronto, ele não precisa de intervenções. Eu acho que é um trabalho que merece mais a questão de você buscar, porque a questão das instituições que trabalham com o aprimoramento do artesanato, né? com selos atribuídos aos artesanatos, elas buscam estimular a venda, né, do artesanato, né, e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Isso é importante? É, né? Então, assim, é extremamente importante. Mas eu sou da opinião de que dentro de uma comunidade que tem um trabalho desenvolvido a gerações, não se tem que fazer intervenções muito significativas, não. Você tem uma comunidade ali que você tem que procurar meios de vender esse produto, o meios de convencer as pessoas da qualidade do produto. Por exemplo, numa dessas comunidades, a moça fazia uma toalha de mesa, né, onde ela tinha que subir na palmeira, tirar a fibra, fazer linha, depois fazer o crochê. E o preço era considerado caro. Então, por exemplo, foi resolvido numa feira, o Marcelo Medeiros, um dos designers, ele fez vários banners e cada banner mostrava essas etapas do processo. E aí as pessoas foram vendo esses banners e foram dizer, nossa, como dá trabalho, nossa, é muito barato. Então, assim, eu acho que o design está nisso também, sabe? De auxiliá-los dentro dessa questão do serviço, de como construir essa identidade, de como construir uma relação com o público. Teve uma rodada de negócios que foi muito interessante, assim, porque eu estava com artesão, e a rodada tinha muitos italianos. Na época eu tinha proficiência italiana. E aí o italiano tacou lá que a peça era muito cara para ele, não sei o que e tal. E aí ele estava falando de uma peça especial, né? E o artesão começou a ficar muito irritado, porque o preço estava aquém do que ele deveria cobrar e tal. Então, assim, voltando para a tua pergunta, isso é muito complicado. A gente tem casos e casos onde geraram resultados catastróficos, né? Eu acho que, por exemplo, diversificações mais acentuadas podem ser feitas quando surgem outros grupos, subgrupos, dentro de um grupo de artesanato. Por exemplo, aqui em São Luís, o grupo que eu trabalhei, que eu descrevo, assim, eu falei das contribuições do designer, né, dentro da comunidade de artesãos. Eu relatei não poderia falar de um trabalho meu, né, porque imagina eu me analisar. Então, eu analisei o trabalho do Marcelo Medeiros, dentro de um grupo chamado Mulheres de Fibra. Esse grupo eram de descendentes de mulheres dos Lençóis Maranhenses. Então, nesse grupo, o Marcelo consegue fazer coisas totalmente diferentes do que é feito nos lençóis, mas com a fibra de Buriti. E aí ele consegue desenvolver novos materiais. Esses novos materiais podem ser que daqui a algum tempo eles possam ser considerados já uma tradição daquela comunidade, né? Então, assim, eu acho que tudo é construído, né? Tudo, as histórias que são contadas, os textos que são atribuídos aos tags das peças. A gente tem, acho que a Raquel Noronha trabalha isso muito bem na tese dela, né? Existe aí uma coisa que é o real e toda uma história construída para se vender a peça. Se a gente não for responsável, a gente gera uma possibilidade muito grande de fazer atrocidades dentro da comunidade. Eu sempre busquei pensar muito nas pessoas e no que era de valor para elas. E aí, às vezes, era isso que eu já disse e vou repetir. Se algo me deixava com uma pulga atrás da orelha, eu preferia sair. Né? Eu acho que é melhor a gente dizer alguns nãos do que se corromper. E não sei se eu te respondi. Esse é um assunto muito complexo, Júlia. Isso dá um doutorado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Mais alguém? Alguma pergunta? As pessoas estão aqui elogiando. Márcio, depois você pode ver no chat, a gente está gravando, e daí você recebe o link da gravação. Não sei se você tem alguma coisa mais a complementar, Márcio. Então, assim, falando para os alunos, né? Para os alunos da graduação. E aí, ok, você chegou até o doutorado, quais são os teus planos agora? Né? Eu acho que talvez seja interessante falar disso.
Eu tenho muita vontade de resgatar coisas que eu fui deixando de lado nesse período onde precisava de uma dedicação para a pesquisa. Então, hoje eu pretendo desenvolver, além do trabalho que desenvolvo na UFMA, voltar a ilustrar, e voltar a ilustrar já pensando em todos, né, num sentido mais inclusivo. Desenvolver alguns livros infantis, que é algo que eu sempre escrevi as histórias e fui deixando de lado. Então, eu acho que a gente nunca pode parar de alimentar esses nossos sonhos, né? É isso que nos move, e sempre, se você puder ir associando as coisas, construindo uma história, né? Eu dei uma pausa no artesanato para construir uma outra história, e desde então, tudo que eu tenho publicado, né, todo evento que tenho participado, é já trabalhando na construção dessa história. Eu acho que isso é algo interessante que eu posso dizer para vocês, é algo que eu vejo em alguns amigos queridos, assim. A Raquel é uma pessoa que eu sempre digo isso, né? A Mônica é uma pessoa que eu digo isso. A Cássia também, se você pega a sequência de artigos, a sequência de produção, você vê que tem um repertório ali construído, né? Talvez seja isso que eu esteja buscando nesse momento. Muito obrigado, gente. Márcio, eu perdi aqui a pergunta da Helena, eu vou fazer agora para você, tá? Desculpe, A Helena. gente ainda tem tempo, Mônica? Não, mas como ela já Lucia, né? ela já tinha feito a pergunta, eu vou fazer. Ela fala o seguinte, a Helena Trevisan Aires Ramos, ela diz, muito legal a palestra, Márcio, sua trajetória é muito interessante, tem uma dúvida relacionada ao retorno monetário que o trabalho artesanal traz. Tive a oportunidade de visitar a Feira Mega Artesanal em São Paulo, e lá percebi que essa atividade é fonte de renda de muitos brasileiros. Mas percebi que muitas pessoas não conseguem se sustentar apenas por meio disso. Na sua opinião, existe uma esperança ou tendência futura de que o artesanato seja mais valorizado no nosso país? Desculpa, viu, Helena? Helena, obrigado pela pergunta. Eu totalmente a favor de responder, assim, eu perguntei sobre o tempo porque eu fiquei preocupado da palestra da Lucy depois, né? Mas olha, Helena, assim, existe possibilidade, eu sou uma pessoa muito esperançosa, sabe? Eu sempre estou vendo o lado do copo meio cheio, né? Então, assim, eu acredito que sim, mas cai de novo na questão da política, né? Atualmente a gente nem Ministério da Cultura a gente tem, então isso vai passar, né? Isso vai passar, a gente sempre espera por dias melhores. Houve uma época em que se incentivava muito o artesanato, a promoção de feiras, né? Como essa que você citou. Eu participei de algumas feiras muito grandes, assim, participei de alguns anos de uma feira enorme que acontece em Belo Horizonte, que para mim é uma das melhores do Brasil. Tem uma que acontece em Pernambuco também, que é maravilhosa. Então, assim, outras fora do país. Existe um incentivo, existiu um incentivo que em outros governos. Eu espero que uma hora a gente procure resgatar isso. Enquanto isso, infelizmente, o que eu observo quando ligo para essas comunidades que trabalhei, quando pergunto, porque eu fiquei amigo das pessoas, né? Então, assim, ligando para perguntar como é que estava, né, em relação à pandemia, isso eu fiz com eles, fiz com as crianças também. Então, a gente, é muito triste a gente descobrir que, por exemplo, foi perdendo o brilho no olhar, e hoje os mais jovens, né, eles não querem mais seguir nessa vida, porque eles querem ter seu celular, eles querem ter seus acessórios, eles querem ter um outro padrão de vida, que é o padrão de vida que eles acompanham na novela, né, na televisão, nas propagandas, e eles acham que o artesanato já não proporciona isso para eles, né? Existem casos muito específicos, assim, por exemplo, tem pessoas que intermediam esse diálogo, né, e que fazem trabalhos que são incríveis. Por exemplo, tem a Feira Rosenbaum, tem eu não sei se é Novos para Todos,
né? Existem algumas pessoas que têm feito iniciativas de divulgação, né? Tem uma loja que é em São Paulo, esqueci agora o nome, mas existem alguns grandes compradores de artesanato, mas aí tem aquela coisa, né? É uma loja que tem os seus custos, o que é totalmente aceitável. O que a gente trabalha é porque o artesão ele tenha pelo menos a capacidade de cobrar o que é justo pelo projeto dele, e que dentro desse processo de compra por outras lojas que conseguem fazer a coisa acontecer, esses compradores entendam essa realidade e paguem, né, estejam dispostos a pagar o que possa ser razoável para manter a subsistência não, a existência desses grupos, né? Eu vejo com muita cuidado e preocupação, sabe, essas iniciativas. Por exemplo, aqui eu tenho, não sei se vocês veem, eu tenho um quadro do J. Borges, que é um pernambucano, né? E o J. Borges, assim, por exemplo, comprei isso lá com ele, então, assim, foi um preço que é cerca de 25% a 30% do valor que eu já vi em algumas lojas, né? Então, assim, e aí a pessoa faz todo um storytelling, né, contando que ela é uma grande incentivadora. Eu vejo com preocupação isso. Eu espero amanhã não isso ser exposto e eu começar a receber e-mails ameaçadores. Mas eu vejo com muita preocupação isso, né? Assim, eu acho que se você puder se dispor a comprar direto de quem faz, melhor. Isso para tudo, gente, para tudo, né? Valoriza o ilustrador que está na sua cidade, valoriza o artesão. Eu uso muita coisa aqui artesanal, né? Eu tento fugir do que não é produzido localmente, nem sempre a gente consegue, né? Mas eu tenho muita coisa local e eu, assim, sempre presentear amigos, né? Presentear as pessoas, eu tento optar por comprar dessas pessoas. Acho que é uma forma de contribuir com elas. A gente precisa, né, tomar essas iniciativas. Compre do local, valorize o local. Márcio, tem a última pergunta aqui, para eu poder encerrar, né? É da Damares Titon, e ela pergunta o seguinte: você acredita que o rumo político que vemos hoje ainda deixa espaço para mais projetos inclusivos desse tipo? Muito obrigada por sua palestra, muito inspirador o seu trabalho. Eu não queria muito entrar nessa série, né? Vocês já devem ter entendido qual é a minha postura, né? Mas assim, hoje a gente tem barreiras incríveis, assim, surreais em relação à educação básica, que dirá a educação inclusiva, né? Então, a gente precisa repensar muito, né? Temos 2 anos aí para repensar várias coisas, compreender se esse Brasil que nós temos hoje é o que a gente quer, né? E eu acho que assim, a perspectiva atual, ela é ruim. Mas, como eu falei, eu sou otimista, eu acredito que a gente tem que batalhar por coisas melhores e se a gente toma essas iniciativas enquanto designers de evidenciar esses problemas, né, não só esse problema, mas todos os problemas que envolvem inclusão, né, e aí a gente está falando de problemas das questões raciais, de todas as questões que abrangem as ditas minorias, que no Brasil são maiorias, né? Então, assim, a gente, como designer, a gente tem essa responsabilidade social, né? E já puxando o osso aí para a Lucy, que é sempre brilhante, a Lucy, num capítulo de um livro da Mônica Moura, que fala do design contemporâneo, ela diz que a missão do designer, né, o trabalho do designer é fazer com que o homem deixe de ser massa moldável, né? Que ele redescubra o seu papel na sociedade.
né? A gente tem que fazer isso enquanto designers e o nosso trabalho tem que fazer isso em prol das pessoas. Então, designer é comunicador, designer é configurador, vamos ter mais responsabilidade e vamos fazer as coisas acontecerem. Eu me tornei um ativista, né? Então, assim, essa luta é deles, mas se tornou minha, mas eles têm um lema que é nada sobre nós sem nós, e isso é super importante. Então, se você quer desenvolver alguma coisa relacionada à inclusão, que seja co-criada com a pessoa que tem a necessidade, né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais se distanciar dessa coisa de um papel impositivo do designer como criador de coisas, né? Do designer como grande pensador, e não, pensar junto, fazer junto, né? E isso dá resultados incríveis. Bom, Márcio, eu só tenho que agradecer. É super importante sua palestra, principalmente por mostrar para os alunos um percurso, né? Quantas possibilidades que existem na área do design. E por mostrar também uma ação política que é de se observar a sociedade, ouvir o outro e atuar com o outro. Né? Eu acho que isso você traz no seu trabalho, você traz no seu percurso profissional. Apesar, gente, que ele é um excelente ilustrador, ele não mostrou nenhuma das ilustrações dele, apesar da minha provocação. Pôs o selo assim, ó, de longinho. Mas tudo bem. A gente, Então, uma próxima. eu não sei se eu tenho tempo para contar essa história desse selo, sabe? Assim, mas muito resumidamente, Mônica, sabe aquela coisa de brasileiro de deixar tudo para a última hora? Tinha um concurso, eu sabia que eu ia participar do concurso. Quando me ligaram e disseram, Márcio, você enviou, faltava 2 horas para acabar o prazo. Eu já tinha planejado na minha cabeça o que desenhar. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma mesa digitalizadora e fui olhando para a tela do computador e desenhando. Hoje eu olho para ele e digo assim, meu Deus, eu não me orgulho do que fiz. Mas ele conseguiu atingir as pessoas conceitualmente. E aí ele ganhou um prêmio internacional, né, que foi feito 22 milhões, circulou, ele está em 150 países, em museus de filatelia. Então, nenhum trabalho que eu fizer vai superar isso em relação à abrangência, né? É assim, por exemplo, a minha mãe fala que o Márcio fala isso com uma desempolgação, que parece que foi um primo dele de terceiro grau que desenhou o seu. Né? Os meus irmãos falam isso. Eles são super empolgados com esse selo. Né? A minha mãe botou um passepartout enorme para fazer um quadro, né? Num selo que é de 1,5 cm por 1,5 cm. Eu acho assim, na época eu ainda estava aprendendo as coisas, né? Eu ainda estava descobrindo algumas coisas que hoje para mim são muito caras, muito importantes. Então hoje eu entendo que essa questão de você dar tempo ao projeto, né? De pensar o projeto é superior ao processo de produção, mas essa produção ela demanda toda essa pesquisa anterior, né? Então, eu não sou uma pessoa que trabalha direto no computador, eu sou bem analógico, eu tenho a minha tese toda escrita em cadernos, né? Se hoje os computadores do mundo que fazem sumisse todas as nuvens, eu teria minha tese toda escrita à mão. Então, assim, é um processo meu, assim, eu não sei ligar o computador e ver aquele cursor. Então, hoje, eu não sei se isso eu posso chamar de amadurecimento, né? Mas eu sou uma pessoa bem melhor do que eu quero. Uhum. Não, é maravilhoso isso. Agora, deixa eu só reforçar uma coisa aqui, viu, gente? Quando eu o aceitei como orientando, é porque ele apresentou um projeto que era excelente, não é que não tinha nada escrito, ele não tinha artigos publicados ainda a respeito do tema, que é quase natural, mas o projeto já dizia tudo, né? E por aí a gente já sabe onde, né? E quando a gente pode investir naquele projeto. Então, isso é bem legal. Bom, eu tenho que te agradecer. A Lucy já está até aqui na sala, que eu vi que ela entrou, acho que saiu. E, gente, hoje eu também tenho que agradecer muito a participação de todos e falar o seguinte: hoje o café diminuiu o tempo, mas valeu a pena. 15 minutinhos para o café, voltamos às 16h30 com a Lucy Niemeyer, que eu acho que já está ou entrou e saiu. Márcio, super obrigada.
Um grande Obrigado, beijo, Pedro. sinta-se abraçado, mesmo que à distância. Todo mundo gostou demais.